E aí, estudante, se você vai prestar FGV ou qualquer faculdade que tenha aquela redação que traz um questionamento, traz uma reflexão, você olha aquilo e fala: eu gostei do tema, mas estou perdidaço aqui porque eu preciso de um filósofo, eu preciso de um livro, eu preciso de uma obra cinematográfica para embasar. Problema resolvido. Já pega lá seu café, pega sua água, papel e caneta na mão, cola o olho comigo, que eu garanto que você vai entender. Bom, eu quero trazer para você uma filósofa super contemporânea, Hannah Arendt. Ela é ali do início do século XX. Ela, só para você entender, ela vivenciou bastante os regimes totalitaristas. Isso aí, os regimes fascistas, de Hitler, de Mussolini. Ela viveu naquele período e ela foi observar esse mundo, observar o comportamento desses dirigentes políticos, observar o comportamento da população dirigida por ele e veio nos trazer alguns conceitos, algumas análises. Uma dessas obras é chamada de A Condição Humana. Pessoal, ela trabalha essa condição desses seres humanos dentro de ambientes que muitas vezes tendem a moldar o comportamento desses indivíduos. Que é um exemplo aí? Vamos considerar, vamos supor que eu tenha nascido, eu e você tenhamos nascido em 1900, 1905, num regime totalitarista. E desde da nossa infância até a nossa adolescência, a gente cresceu, se desenvolveu cerceado de liberdade, num ambiente muito opressor, onde você basicamente não expressa sua opinião, você basicamente tem sua opinião moldada a todo momento. Te vendem conceitos, te vendem argumentos e você, por estar numa sociedade que ela te obriga a pensar daquela forma, que ela não aceita um questionamento, de certa forma, por osmose, mesmo que com um pensamento crítico, ela diz que por osmose você basicamente vai admitindo aquele conteúdo, aquele pensamento, aquele modus operandi, aquela ideia de pensar, entende? É como eu vou dar um exemplo aqui para você. Qual a diferença, de repente, se eu nascer numa família católica ortodoxa que tenha um modo de viver, que tenha uma cultura, que tenha alguns hábitos, alguns costumes muito voltados para a religião, ou então de eu nascer dentro de uma família meio riponga, que não siga exatamente nenhuma religião, que não tenha necessariamente nenhum costume de crenças religiosas. Você percebe que eu vou adquirir, você concorda comigo que eu vou adquirir alguns comportamentos que dentro das minhas atitudes estarão muito claras ou algumas características daquela família meio riponga ou então algumas características daquela família mais católica. Fez sentido aí para você? Observa no seu mundo, observa na sua família, observa no seu entorno, nos seus amigos, que o comportamento das pessoas muitas vezes vem imbuídos, muitas vezes deixa muito claro de onde que elas vêm. Fez sentido aqui para você? Então ela olhou essa sociedade muito repressora e falou assim: olha, basicamente esse indivíduo aqui, nós indivíduos agora, a nossa condição humana, nós não conseguimos mais pensar e refletir dentro das nossas ações e comportamentos a nossa opinião, o nosso jeito de viver, a nossa singularidade, cada um como indivíduo único e singular. Porque exatamente dentro das nossas ações, das nossas atitudes dentro de um corpo social, é onde nós nos fazemos como seres realmente, digamos, políticos, seres pensantes, onde nós agimos e nos diferenciamos ali de talvez um animal irracional que ele basicamente busca suprir ali as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades de alimentação, de segurança, de sono. A gente tem que sair dessa condição e ir para uma outra condição pensante e atuante. A partir do momento que eu atuo dentro dessa sociedade, que eu não só observo, mas que eu atuo dentro dessa sociedade de forma política, ou seja, o que é isso de forma política, Kelly, que você está falando? Basicamente, eu estou dentro dessa sociedade e eu vou opinar. E eu vou, dentro das minhas ações, me comportar de forma que deixe muito claras o meu modo de pensar. Quer dar um exemplo aqui? Vamos supor que eu esteja
dirigindo dentro de uma avenida muito movimentada e está lá uma senhorinha querendo atravessar num lugar que não é a faixa. Qual que é a minha atitude mais provável? Eu tô ali vendo aquela carreata, né? Numa velocidade, num modo muito autômato, a avenida cheia e primeira opção é não parar. Mas aí eu me coloco com um ponto de questionamento com alguns princípios, alguns conceitos que eu acredite que eu deva dar prioridade para os mais velhos. Que eu deva considerar ali que de repente falta algum trato, algum cuidado, algum olhar para essa senhora que está querendo passar por ali. Que de repente ela já não esteja mais numa idade que, será que ela avaliou que não é o local? Será que ela está numa consciência mental que tenha que avaliar? E eu, por ter a consciência mental, por ter a condição, será que não cabe a mim intervir neste momento? Porque se eu não intervenho neste momento, eu sou basicamente mais um animal. Eu estou atuando de forma autômata e sem pensar, sem raciocinar e sem colocar dentro da minha vivência em sociedade as minhas crenças e a minha ética, a minha moral. Fez um pouquinho de sentido aqui para você? Vou dar um outro exemplo, tá bom? Vamos supor, vou dar uma situação bem aleatória do dia a dia. Vamos supor que você acabou de sair do colégio, da faculdade, do trabalho e está lá com um lanche na mão. E aí você está ali saciando sua fome, seu lanche, seu suco, seu refri, enfim. E você passa por uma família ali na rua onde a criancinha te olha ávida no seu lanche. Te olha como se admirasse o seu lanche e ele fosse, digamos, uma água no deserto. Ela está basicamente ali morrendo de fome, com muita fome na sua frente. Então, será que você vai agir de forma muito mais autômata e simplesmente sair andando e pensando nos seus afazeres ou até com medo de parar? Ou será que você vai se questionar, vai oferecer para ela um pedaço, vai oferecer para ela o seu suco, oferecer o que você tem, porque a sua ética e os seus valores te questionou e te colocou de forma a agir nesse tecido social de acordo com as suas crenças, com seus valores, com seus princípios. E esse é um dos conceitos, tá? Essa é uma das discussões que a Hannah ela traz dentro dessa obra, a condição humana. Ela está basicamente nos questionando. Pausa aqui. Existem vários outros conceitos, pessoal. É muito rico sempre quando a gente trata de material ou de conteúdo elaborado, aí, pensado, refletido por psicólogos, sociólogos, filósofos, é sempre muito rico. Então, o que eu estou trazendo para você aqui é um pouco do que tem dentro desse livro, ok? Voltando aqui ao nosso raciocínio. E quando ela fala dessa condição humana, ela está basicamente falando assim, escuta, olha só. O que nos traz a condição de acolhimento, afetuosidade, um olhar mais acolhedor, um trato, identificar o outro como humano, que assim como eu também tem necessidade de se alimentar, de calor, de frio, de se vestir, de dormir, de segurança, de acompanhar e vivenciar o desenvolvimento de um indivíduo, assim como eu tenho necessidade disso, o outro também tem. E eu só me coloco na condição de humano não somente quando eu olho para mim de forma egocêntrica e individual, mas quando eu saio desse olhar totalmente imbuído em mim, né? Quando eu saio desse olhar concentrado em mim, quando eu olho para o outro que tem necessidades tais quais como a minha. E dentro dessa vivência, dentro dessa relação com o outro, seja qualquer tipo de relação que for, no trabalho, na escola, na rua, na faculdade, na viagem, dentro da família, dentro de casa, dentro de qualquer instituição, quando nessa relação eu coloco nas minhas ações aquilo que me diferencia de um robô. São as minhas ações, são as minhas atitudes, o meu olhar para com o outro quando eu o trato de forma que eu enxergo nele um pouco da condição humana. Que condição humana? Que tem necessidades tais quais como a minha.
ou talvez mais necessidades ainda, porque as minhas eu posso suprir todo dia e a qualquer momento. A minha necessidade de alimentação, de sono, a minha necessidade fisiológica, a minha necessidade de segurança, a minha necessidade de trabalho, porque para ela o trabalho é uma necessidade, dentro do trabalho é onde eu coloco o meu a minha prestação para com o outro, as minhas necessidades, muitas vezes, talvez você, eu, outras pessoas que tenha, digamos, acesso a alguns direitos, que tenha uma estrutura um pouquinho melhor, a gente pode suprir essas necessidades mais a qualquer momento. E será que o outro, que de repente esteja numa situação mais vulnerável, também tem essas necessidades saciadas a qualquer momento? Perceba que o olhar dela, pessoal, veio muito naquele momento de totalitarismo, principalmente no Holocausto, quando você via ali vários judeus ou pessoas que não eram da raça ariana, com fome, com frio, sem casa, tiveram suas casas, foram retirados de suas casas. Então, por isso que esse olhar dela é muito acolhedor, muito afetuoso, muito de olhar para o humano assim como eu olho para mim. E vamos entender que esse questionamento, essa consideração, esses textos da Hannah é porque, como eu falei no comecinho da aula, ela vivenciou ali bastante os regimes totalitaristas, né, em que ele basicamente manipulava ali, exercia um sistema opressor numa população, né? E daí ela fala que se você tá vendo esse sistema de opressor agindo, e mesmo que você não concorde, mas você não age contra ele, você não minimiza um pouco a dor dele, você é tão opressor quanto. Você entendeu aqui? Para Hannah, tudo se concentra na ação, tudo se concentra em você colocar em prática os seus valores, os seus conceitos éticos e morais. Fez um pouquinho de sentido? Aí você olha e fala assim, tá bom, professora, até entendi. Ela tá falando que a condição humana é eu tratar o outro assim como eu gostaria de ser tratado, ou quiçá melhor ainda, que eu enxergar no outro as necessidades que eu também tenho. E enxergar no outro até com um ponto mais de atenção, porque muitas vezes as minhas necessidades estão sendo suprimidas e a do outro muito raramente é suprimida. A necessidade de alimentação, né, de segurança, de sono, enfim, é isso mesmo que ela fala. Aí de repente você olha e fala assim, tá legal, mas que tipo de tema de redação pode questionar, pode solicitar uma abordagem dessa, professora? Pessoal, vai aparecer aqui para vocês, eu vou ler na minha colinha, mas isso daqui são os últimos temas da FGV, que ela basicamente coloca um dilema aí para você. Olha só, 2018. A violência contra o professor é consequência de regras escolares impostas aos alunos de forma autoritária ou reflexo de uma sociedade violenta? Você entendeu o que ela está falando? O que ocorre dentro de uma escola, no trato ali com o professor, basicamente resultado das regras da escola ou está sendo apenas um espelho do que ocorre fora da escola? Ela te coloca para pensar e daí você vai tratar dessa questão de como que eu olho o outro, como que eu trato o outro, se eu reconheço no outro, mesmo ele tendo um papel acima superior meu ou subordinado meu, se eu reconheço nele necessidades humanas e se eu trato ele como eu gostaria de ser tratado. Fez um pouquinho de sentido? Olha só aqui também. 2019. Atletas transexuais devem participar de esportes competitivos sob o novo gênero? Então, será que eu tô... isso daqui é um grande questionamento, mas o principal de tudo que você pode utilizar, Hannah, será que se eu tivesse no lugar do outro, como que seria esse olhar, como que seria esse tratamento para comigo? Será que eu não queria um estudo, uma verificação, então uma abordagem diferenciada ou não apenas um sim, não? Você entende? 2020. A redução da maioridade penal pode colaborar para a diminuição da violência no Brasil? 2021. Fatos da vida das pessoas noticiados na internet, entre o direito ao esquecimento e o interesse público de acesso à informação. O quanto que simplesmente aqueles feitos de pessoas que contribuíram bastante para a sociedade de forma benéfica são muito esquecidas, há um esquecimento ao longo do tempo. Será que se fosse feitos meus, eu também gostaria que fossem esquecidos tanto quanto assim? Você entende que a Hannah ela fala assim, se coloca no lugar do outro e age, coloca em prática os seus valores éticos e morais. Fez sentido? Pessoal, por hoje é isso. Espero ter colaborado. Agora sim, deixe o seu joinha aqui, se inscreve no canal. De segunda a sexta-feira tem material inédito, caprichado para você mandar bem na redação, para você pegar qualquer tema que está aqui
no nosso canal e destruir ele, destrinchar ele. Fez sentido? Obrigada por hoje e vai lá, gabarita essa prova.